Todo mundo tá vendo a tela? Sim, pronto. Pronto, obrigada, Rafael. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, falando sobre manejo de clientes com distúrbios cardíacos, infecciosos e inflamatórios. Para dar uma relembrada, eu vou mostrar o coração aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui do coração. Deixa eu olhar aqui rapidinho para a gente relembrar. Aqui acho que dá para ver. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Essa tela da internet? Sim. Então, pronto. Então, aqui, ó, o coração, o nosso coração, aqui está seccionado, né? Então, vocês podem perceber que dá para visualizar as câmaras cardíacas, onde nós temos os átrios, não é? Essa câmara aqui, átrio, né? E aqui, logo abaixo do átrio, nós temos os ventrículos, tá? Então, tem o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E que separa uma câmara, né, do átrio direito para o ventrículo direito, justamente essa válvula, que desse lado direito é chamado válvula tricúspide. Então, essa válvula é responsável por separar as duas câmaras cardíacas. Porque se não fosse assim, o sangue estaria todo misturado, né? Então, é preciso a gente compreender que um dos motivos, claro, da anatomia é estar separando as câmaras através dessas válvulas aqui. E todo o coração, ele tem válvulas. Nós temos essa válvula tricúspide, temos essa válvula mitral, que é do lado esquerdo, que separa também as duas câmaras. Temos também, ó, na aorta, que é esse grande vaso que leva sangue oxigenado para todo o corpo, nós temos a válvula aórtica, que também pode dar problemas, né? E temos também essa válvula aqui, que é a válvula pulmonar. Então, nós temos 4 válvulas importantes no coração. E, claro, que algumas patologias, elas atingem justamente essas válvulas. Então, o paciente ele começa a apresentar diversos sintomas por conta de uma patologia nessas válvulas. Alguns pacientes, inclusive, eles podem fazer algum tipo de procedimento onde essas válvulas aqui, elas têm que ser substituídas por uma válvula mecânica, né? Então, existe uma válvula mecânica que alguns cardiologistas, eles têm que fazer essa cirurgia para o paciente, porque o paciente foi acometido com uma patologia, muitas vezes bacteriana, que faz com que as bactérias, elas se colonizem essas válvulas e acabem destruindo. Então, quando eu falo mecânica, é metálica, né? Na verdade, algumas válvulas, elas são metálicas, e essas válvulas metálicas, com o tempo, elas também podem sofrer colonização de bactérias. Então, muitas vezes o paciente, ele chega na unidade hospitalar com um comprometimento dessa válvula por conta de bactérias. Então, começa com quadro de febre, então, um quadro de fadiga, de dispneia, e ao que tudo indica, depois que o paciente, ele faz um exame, né, um exame de ultrassom, né, nessa região, né, cardíaca, percebe-se que há um processo de colonização bacteriana. Então, o médico, ele faz a opção por substituir. Existem outros mecanismos de substituição dessa válvula,
tanto a mitral como a tricúspide, que não é do tipo metálica. Então, a gente vai ver válvulas derivadas do porco, né? Então, elas são fisiologicamente, biologicamente, ela é mais compatível e dar menos problemas, tá? Então, a gente precisa realmente entender um pouco de anatomia para saber onde está localizadas as válvulas e como essas válvulas elas podem estar comprometendo a vida do paciente. Então, voltando a nosso slide, a gente vai começar falando sobre distúrbios valvares, né? Então, os distúrbios valvares, então, lembre daquelas válvulas que eu mostrei agora na imagem, é quando qualquer válvula cardíaca não fecha ou abre adequadamente. Então, lógico, o fluxo sanguíneo, ele é afetado. Então, se eu tenho um problema na válvula que ela não fecha adequadamente ou ela não abre adequadamente, então eu já estou tratando de um distúrbio nessa válvula, né? Cardíaca. Então, claro que se há um comprometimento, há realmente um comprometimento do próprio fluxo do coração, né? Fluxo sanguíneo no coração. Então, na situação das válvulas não fecharem completamente, quando elas ficam entreabertas, então o sangue reflui através dela. Então, a gente vai ter um fenômeno chamado de regurgitação. Então, quando as válvulas não fecham, se elas não fecham, o que acontece? Quando deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando elas não fecham adequadamente, aquele sangue que ele encontra, porque o átrio direito vai contrair, né, na sístole, levando sangue para o ventrículo direito. Nesse momento, se essa válvula não se fecha completamente, vai ter o processo de regurgitação, ou seja, o sangue do ventrículo, ele vai regurgitar novamente no átrio. Então, é isso que é o fenômeno da regurgitação. E quando as válvulas não abrem completamente, nós temos uma estenose. Então, uma estenose é quando o fluxo sanguíneo através da válvula é reduzido. Ora, se eu tenho sangue aqui, tá? E ela não abre corretamente, o que vai acontecer aqui com esse sangue? Ele vai ficar retido. Vai haver justamente o que a literatura traz de diminuição, redução do fluxo sanguíneo. Então, eu não vou ter todo o meu fluxo sanguíneo no átrio direito indo para esquerdo, direito. Então, existem duas situações. É só no átrio direito, professora? Não. Pode ser no átrio direito ou pode ser no átrio esquerdo. Esse fenômeno acontece em qualquer um dos átrios, certo? Então, em qualquer uma das câmaras, ou a parte direita ou a parte esquerda. O que a gente vai ter que compreender é que, se ele não fecha completamente, se ele tem ainda uma abertura, na hora que fizer essa pressão do trajeto do fluxo sanguíneo, o sangue daqui vai regurgitar. Se ele não abre devidamente, adequadamente, se a abertura é mínima, com certeza o fluxo sanguíneo que está aqui não vai ser todo direcionado para o ventrículo. Todo o sangue aqui do átrio esquerdo não vai ser direcionado para o ventrículo. Então, isso compromete todo o sistema cardiovascular, óbvio. Se eu não tenho uma válvula que ela abre corretamente e eu ficar com sangue no átrio aqui, o que vai acontecer? O meu ventrículo esquerdo vai receber menos sangue, consequentemente vai levar menos sangue, né, para o resto dos meus tecidos. E o que o sangue vai levar? Oxigênio. Então, se eu tenho uma redução de fluxo sanguíneo, eu vou ter uma redução de oxigênio. Então, o paciente ele vai sentir aquele desconforto respiratório, aquela sensação de fadiga, de cansaço, por quê? Porque não vai ter o combustível celular, que é o oxigênio, tá? Então, esse é um dos fatores da sintomatologia desse paciente com distúrbio valvar. Então, como eu falei, tanto a regurgitação quanto a estenose, ela afeta todas as válvulas cardíacas, tá? A válvula mitral, ela também pode sofrer prolapso.
né? Então, prolapso significa prolapso, distensão do folheto valvar para dentro do átrio durante a sístole. Então, o prolapso, eu até peguei aqui uma imagem, deixa eu ver se está no... Aqui foi de estenose. Eu vou ver se está de prolapso logo lá na frente para vocês visualizarem. Então, o prolapso é a distensão desse folheto valvar para dentro do átrio. Então, o folheto, tipo, tá vendo? Essa válvula, por exemplo, tem 3 folhetos. Então, vamos imaginar que o prolapso que eu estou falando, que é o prolapso da válvula mitral, esse folheto, ele, como a literatura coloca, ele vai ficar para dentro do átrio durante a sístole. Então, o distúrbio das válvulas mitral e aórtica, isso o Bruno ele traz, ele causam sintomas e complicações, né? Como eu já falei. E esses sintomas e complicações, eles podem atingir, inclusive, as válvulas tricúspide também, podemos ter, e na válvula pulmonar também. Aqui eu vou mostrar para vocês novamente, ó, a válvula tricúspide, a válvula pulmonar. Então, pode comprometer também essas 2 válvulas. Tá? Brunner traz também que a regurgitação estenose, ela pode ocorrer ao mesmo tempo na mesma válvula ou em válvulas diferentes. Então, um paciente, ele pode ter comprometimento em uma... Que branco? É branco e cinza. Branco, aqui, ó. Que cinza. Natália, boa noite. Dá para o microfone? Você viu Felipe? Se viu Felipe? Se viu Felipe? Então, o paciente, ele pode apresentar um distúrbio de válvula, uma válvula só, ou pode apresentar mais de uma válvula, tanto na válvula mitral como na válvula aórtica. Ele pode apresentar tanto na válvula tricúspide como na válvula pulmonar. Então, ao mesmo tempo, ele pode apresentar distúrbios de válvulas. Claro que quanto mais o paciente tiver distúrbios de mais de uma válvula, mais sintomas esse paciente vai ter, né? Então, aí vocês podem estar questionando quais as razões para um paciente ter um prolapso de válvula mitral, né? Então, voltando a questão da válvula mitral, essa válvula aqui, tá? Quais são as condições que levam o paciente a ter um problema nessa válvula mitral? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui prolapso de válvula mitral, para ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Tá vendo o folheto? Ó a válvula mitral aqui. Então, o folheto, ele fica para dentro do átrio, ele fica dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro que vocês possam... Então, esse folheto, ele entra totalmente no átrio. Então, ele vai ter uma curvatura maior para dentro do átrio. Assim é normal, assim é uma válvula com prolapso. Voltando aqui ao nosso slide. Então, quais são as causas que esse paciente ele pode... quais são os fatores que levam, na verdade, a esse prolapso de válvula mitral? Então, a literatura traz que pode ser por um distúrbio hereditário, tá, do próprio tecido conjuntivo, e esse distúrbio hereditário, ele resulta realmente de um aumento de folhetos da válvula mitral. Então, já é algo que é realmente hereditário, tá no DNA. E em outros casos é idiopático, não é conhecido, tá bom? Então, quando acontece o prolapso, então, o anel, né, que é aquilo que eu mostrei, daqueles folhetos, ele se dilata. Então,
isso aqui são as cordas, ó, tendíneas, que aqui eu trago, ó. As cordas tendíneas e os músculos papilares podem alongar ou romper. Então, quando há o prolapso, essas cordas, inclusive tendíneas, elas podem se romper, tá? Então, os pacientes que têm esse tipo de prolapso, ele pode estar apresentando em 15% desses pacientes sopros cardíacos, tá? Que acabam posteriormente, no decurso da vida dele, apresentando fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca. Então, um enfermeiro que trabalha com pacientes cardíacos, eles percebem, através da sintomatologia do paciente, uma insuficiência cardíaca. Então, uma insuficiência cardíaca de um paciente é quando esse paciente, ele sofre, né, de sintomas como fadiga, que eu coloquei, né, é uma dificuldade extrema de perfusão, então não chega oxigênio para esse paciente como chega para um paciente que não tem nenhum distúrbio cardíaco. Então, é um paciente que ele se cansa muito, ele se cansa ao pequenos esforços, tá? Então, o enfermeiro ele tem que estar atento para manter esse paciente no máximo repouso possível. Então, quando eu tenho um paciente, insuficiência cardíaca congestiva, esse paciente ele não pode sofrer grandes esforços, tá? Em atividades, porque ele vai ter uma dificuldade maior de perfusão, de captação desse oxigênio, por conta desse problema de fluxo sanguíneo, por conta dessa insuficiência cardíaca. Então, deve-se estar atento a esse tipo de paciente, inclusive em relação até o que é administrado inclusive até o que é administrado para esse paciente. Então, paciente cardíaco, ele não pode receber uma quantidade excessiva de líquidos. Então, não podemos infundir na veia do paciente esse excesso de líquido, porque esse paciente, o coração dele tem uma insuficiência cardíaca proveniente de um distúrbio valvar ou não, e isso acaba dificultando cada vez mais e comprometendo as funções cardíacas desse paciente. Então, o médico nunca vai pesar a mão hidratando muito esse paciente, ainda que para o tratamento desse paciente ele necessite ser hidratado, ele vai ter mais parcimônia ao fazer esse tipo de conduta, porque esse paciente, ele não pode receber um grande volume de líquido. Vocês podem perceber também na anamnese desse paciente, que é um paciente de insuficiência cardíaca, é um paciente que ele tem edemas, né, porque ele tem um acúmulo de edemas, né, em membros inferiores, por conta justamente dessa dificuldade de quê? De fluxo sanguíneo. Então, fluxo sanguíneo, a circulação no paciente cardiopata, paciente de insuficiência cardíaca, é uma circulação mais lenta. O coração, ele tem uma deficiência. Então, a bomba cardíaca, ela não funciona com a sua máxima normalidade. Então, a gente pode ter um paciente que ele vai estar entrando na emergência ou no internamento clínico com queixa para vocês de fadiga, dispneia, tontura, muitas vezes podem até desmaiar, palpitações, dor torácica e ansiedade. A ansiedade está muito atrelada ao fato do paciente apresentar essa fadiga, essa dispneia, tá bem? Então, é mais ou menos esse quadro que o paciente vai estar apresentando, tá? Então, muitas vezes esse paciente com esse distúrbio valvar pode sim se queixar de dor, né? Dor no tórax, tá? E não necessariamente essa dor ela vai estar correlacionada com atividade física, e essa dor proveniente desse distúrbio de válvula pode perdurar alguns dias nesse paciente. Então, o paciente que já chega na unidade cardiológica com essa queixa, o papel do enfermeiro é repouso absoluto para esse paciente, mesmo porque o enfermeiro que está numa unidade cardiológica ou numa emergência, e o paciente com essa queixa, ele não vai ter uma visão de raio-x
para saber se é um distúrbio valvar ou se o paciente está infartando. Então, relembrando o atendimento ao paciente com infarto, o papel do enfermeiro é justamente diminuição da ansiedade, para diminuir resposta simpática nesse paciente, né? Então, se eu diminuo a ansiedade, eu não vou estar liberando catecolaminas, não vou estar liberando adrenalina, então meu coração vai bater com a frequência o mais normal possível, porque é isso que a gente precisa, que esse paciente não tenha nenhum esforço maior dessa bomba cardíaca. Então, o papel da enfermagem é justamente manter repouso, diminuição da ansiedade e, quando logo, ofertar oxigênio para um paciente que está infartando ou um paciente com distúrbio valvar associado à queixa de dispneia, né? Dispneia, insuficiência respiratória e perfusão, né? Perfusão, déficit na perfusão. Tá? Então, é preciso realmente que o enfermeiro ele tenha domínio sobre esses sintomas e, principalmente, tente tranquilizar esse paciente quando chega com esse tipo de queixa. Então, a regurgitação, como eu coloquei, ele realmente é o retorno, né? Então, ele é colocado pela literatura como um fluxo retrógrado de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole. Então, o que é que eu faço aqui? O que é que eu tenho que observar? Primeiramente, eu falo de regurgitação mitral. Então, se eu falo mitral, eu vou imaginar o lado esquerdo do coração. Então, aqui, eu já tenho que pensar que regurgitação mitral, eu estou falando do lado esquerdo do coração. Ou seja, o sangue do ventrículo esquerdo, ele está refluindo no átrio esquerdo, né? Como aqui está colocado. É um fluxo retrógrado de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole, tá? Então, nessa regurgitação mitral, o que é que ocorre? Os folhetos da válvula mitral não fecham completamente, tá? Durante a sístole, e tendo em vistas que esses folhetos, eles estão espessados e fibrosados. Aí eu trago essa imagem aqui, que aqui é da válvula aórtica, mas é o mesmo padrão da válvula mitral. Então, ocorreu o quê? Aqui, uma destruição dos folhetos que eles não se fecham, tá? Corretamente. Então, vamos lá? Então, os folhetos, eles estão fibrosados. Então, isso a gente vai ter que realmente estar atentos, porque essa fibrose nos folhetos e esse espessamento nos folhetos que faz com que eles não se fechem corretamente. Aqui também, ó, ocorre na estenose, ó, eles não, ó, folheto normal se fecha. Folheto com tecido conjuntivo fibrosado, ele não fecha corretamente, por isso vai ocorrer a regurgitação, tá? Então, a cada contração, o sangue é forçado para o átrio esquerdo, e aí vai causar uma hipertrofia do átrio esquerdo. Óbvio, se eu tenho um sangue no ventrículo esquerdo, jogando para o átrio esquerdo, através desse fenômeno de regurgitação, porque essa válvula mitral ela não fecha, claro que eu vou ter uma pressão maior de sangue no meu átrio esquerdo, consequentemente, eu vou ter uma hipertrofia nessa musculatura. Então, essa musculatura, ela vai estar, obviamente, mais reforçada, porque ela vai estar agindo e atuando sob pressão desse sangue. Então, ela acaba ocasionando essa pressão aqui no átrio esquerdo, por conta dessa regurgitação, ela acaba favorecendo a hipertrofia desse átrio esquerdo. Tá, e quais são as manifestações clínicas? Isso que é importante. Então, na regurgitação mitral, ela é assintomática, tá? Se ela for crônica, né? Então, a regurgitação mitral crônica, ela na maioria das vezes, ela é assintomática. Mas a regurgitação mitral aguda, né? Então, crônica é que a gente vem com aquela regurgitação por
longo período, né, da vida daquele paciente e permanecendo assintomática. Mas se for de forma aguda, por exemplo, o que é que Brunner traz? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, que depois provocou um distúrbio da válvula com regurgitação aguda. Então, esse paciente, ele vai manifestar os mesmos sintomas de um paciente com ICC grave, ou seja, espineia, fadiga, fraqueza, são sintomas mais comuns, que esses sintomas justamente são sintomas de insuficiência cardíaca também congestiva, tá? Então, o paciente com esse tipo de regurgitação mitral, ele vai sentir os mesmos sintomas que o paciente de ICC grave também. Bastante dispneia, não conseguem fazer as atividades, muitas das atividades simples do dia a dia, e se queixa de muita fraqueza. Percebam que todos esses 3 sintomas aqui, eles estão ligados à falta de oxigênio, a dificuldade de fluxo sanguíneo, a dificuldade de perfusão, a dificuldade de levar sangue rico de oxigênio, sangue rico em oxigênio para todos os tecidos do corpo, para fazer metabolismo celular. Então, por isso que os pacientes CC, eles vão ter essas sintomatologias, assim como os pacientes de distúrbios valvares, né? Nesse caso, o distúrbio que eu estou falando é de regurgitação mitral. Estenose mitral, ela também, a literatura traz que é uma obstrução desse fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para dentro do ventrículo esquerdo. Então, qual é a causa mais comum da estenose mitral? Isso que é importante, porque é muito comum as pessoas terem endocardite reumática. Então, é aquele paciente que tem muitos problemas na infância, com amidalite, e aí desenvolve um problema reumático, febre reumática, e muitas vezes essa bactéria, ela fica alojada no miocárdio desse paciente, no endocárdio do paciente, e aí muitas vezes fica também alojada nessas válvulas mitrais, acontecendo o quê? Acontecendo um problema de espessamento progressivo desses folhetos. Então, é muito comum, sim, em pacientes que têm problemas reumáticos, ter estenose de válvula, tá? Mitral. Os folhetos geralmente se fundem, eventualmente o orifício da válvula mitral fica estreita, tá vendo? Os orifícios da válvula mitral ficam estreita e obstrui progressivamente o fluxo para dentro do ventrículo. Isso aqui é uma estenose da válvula aórtica, mas o processo é o mesmo da válvula mitral. Eu trouxe da válvula aórtica, mas vocês podem perceber que vai acontecer da mesma forma a estenose mitral. Por quê? A válvula aórtica, ela fica aqui, na aorta, e a válvula mitral aqui. Tá vendo? Aqui a válvula aórtica, ó, é pela aorta, e aqui é a válvula mitral, certo? Então, vamos prosseguir. Quando a gente fala de miocardiopatia, nós estamos falando de uma doença do músculo cardíaco associada à disfunção cardíaca. E essa miocardiopatia, quando a gente fala miocárdio, então, é no músculo, né, coração, lá no miocárdio, patia, né, é doença. Então, uma doença no músculo cardíaco. Então, nós temos 3 tipos, a miocardia dilatada, a miocardia hipertrófica e a miocardia restritiva ou constritiva, tá bem? Eu trouxe a imagem aqui para que vocês possam visualizar a dilatada, a hipertrófica e a restritiva. Quando a gente vê aqui a dilatada, a gente percebe que essa miocardia, esse problema do músculo cardíaco, ele se encontra muito na câmara atrial. Então, a gente vai ter um aumento do tamanho da câmara atrial, um aumento do tamanho da câmara ventricular, tá? E uma diminuição do tamanho muscular, certo? Na hipertrófica,
Olha só como essa câmara ela está mais dilatada do que a daqui. Na hipertrófica, o que, é que a gente vai lembrar? Hipertrófica vem de hipertrofia. Então, a gente vai ter um aumento dessa musculatura aqui, desse músculo aqui, que envolve o ventrículo. Então, hipertrofia ventricular, olha só a diferença, né, dessa parte do miocárdio. Então, a gente vai ter uma hipertrofia ventricular, diminuição do tamanho da câmara ventricular, tá? E septo interventricular também espesso. Ó a diferença desse septo, Então, a gente precisa ver as diferenças para a gente poder perceber que o que é que vai mais comprometer o paciente. Claro, se eu tenho uma câmara cardíaca diminuída, eu vou ter, claro, um débito cardíaco diminuído, porque eu não vou ter o sangue, a mesma capacidade de fluxo sanguíneo que eu tenho numa câmara normal, eu não vou ter aqui. Aqui vai vir menos sangue. A cada sístole vai, com certeza, vir menos sangue, e menos sangue vai passar pela aorta. Quanto menos sangue oxigenado passa pela aorta, menos sangue eu terei nos meus tecidos. Então, minhas células vão receber um menor fluxo sanguíneo, consequentemente, um menor suporte de oxigênio, uma baixa perfusão, ocasionando todos aqueles sintomas de pacientes com problemas cardíacos, tá? E a restritiva, a gente vai observar na restritiva apenas também da mesma forma que parece muito com a hipertrófica, a gente vai perceber um espessamento, né, do septo, né, interventricular, e também uma hipertrofia ventricular esquerda, com também uma diminuição da câmara também do ventrículo esquerdo. E quais são as manifestações clínicas, né? Então, Brunner e Mann, 2011, ele já traz o quê? Ele traz que pacientes com miocardiopatia, tá? Pode permanecer estáveis e sem sintomas por muitos anos. Então, por isso, claro que precisamos sempre estar fazendo exames de rotina, principalmente pessoas que têm esse caráter hereditário na família de doenças cardiovasculares, para estar fazendo com uma frequência menor, porque muitas vezes os pacientes eles são estáveis por muitos anos, tá? Então, o paciente também, ele pode relatar tosse, especialmente quando ele faz algum esforço. Então, o paciente faz o esforço, vem acompanhado de tosse, tá? O paciente pode ter ortopneia, retenção de líquido, edema periférico, náuseas, dor torácica, palpitações, tontura, náuseas e síncope também aos esforços, tá? A taxa de mortalidade, ela é mais alta em afro-americanos e em idosos, segundo o Mann, 2011. Claro, os problemas cardiovasculares, eles sempre vão se dar mais em descendentes afro, né? Afrodescendentes. Isso a gente já viu com infarto agudo do miocárdio também, né? Então, isso aí a gente também tem que ficar atento a esses fatores de risco. Aí a gente vem também, tá? Além das miocardiopatias, né, das endocardites, a gente falou da miocardiopatia, e a gente vai falar agora sobre uma endocardite reumática. Eu trouxe uma foto aqui, só para vocês visualizarem que miocárdio é essa musculatura aqui, né, do coração, músculo do coração. Epicárdio, tá vendo? Ele fica, né, mais externo, né, na membrana, nesse revestimento mais externo. Epicárdio é uma camada visceral, e endocárdio é mais interno, tá vendo? O endocárdio fica aqui. Então, quando eu falo de endocardite infecciosa, eu falo dessa região aqui interna do coração, tá? Então, ela é uma infecção microbiana de superfície endotelial, então, é aqui onde as bactérias vão se alojar, justamente nessa parte mais interna, certo? E ocorre, geralmente, pacientes que já têm próteses valvares cardíacas. Então, lá na UTI, a gente admite pacientes com
próteses valvares e que tem associado ou suspeita diagnóstica de endocardite. Por quê? Próteses valvares artificiais, elas têm um fator de risco maior de colonização de bactérias. Então, a gente vai observar muito isso. As endocardites, eu falei no slide anterior, que elas são provenientes, né, de bactérias ou infecções estafilocócicas, né, por estafilococos, tá? Então, isso aí a gente também vai observar a literatura trazendo que as endocardites, elas podem ser derivadas de infecções estafilocócicas, tá? E, justamente, tem muita associação na literatura que essas endocardites, elas estão associadas muito ao abuso de drogas também intravenosas. Então, Bruno, ele traz isso no livro dela, dizendo isso justamente, que realmente as endocardites, elas podem estar associadas a infecções, né, de bactérias, e são muito comuns em pessoas que faz essa dose, esse abuso de doses intravenosas. Claro, um paciente, eu vou dar um exemplo, um paciente que ele está no hospital com catéter central por muito tempo, ele pode ser um paciente que pode ter um risco maior também de endocardite infecciosa. Por quê? Porque cada vez mais que estamos manipulando aquele catéter venoso central, a gente pode estar levando bactérias para dentro daquele acesso venoso, né, profundo, em veias mais calibrosas, e ele tem um acesso direto no coração. Então, aí ele pode também tá tendo esse comprometimento através de infusão de drogas. Então, é muito cuidado que a enfermagem deve ter ao administrar qualquer medicação. Então, sempre, sempre, sempre fazer desinfecção, né, dos dispositivos com álcool a 70, tá? Então, para fazer em torno de 10 a 15 segundos, então a gente faz 10 a 15 fricções, né, com gaze estéreo lá no dispositivo antes de infundir qualquer medicação. Eu falo gás estéreo, mas pode ser qualquer suave estéreo, mas a gente sabe que a realidade dos hospitais não são essas, geralmente usam algodão, né, para poder fazer a fricção com álcool a 70 antes de administrar a medicação. Mas o correto, pela literatura, é a utilização de suave, um suavezinho, como se fosse um lencinho umedecido a álcool a 70, que ele já é estéreo, ou então uma gás estéreo. Então, isso evita, claro, um processo de endocardite infecciosa nesse paciente, tá? Então, isso a última parte aqui é o que eu já trouxe, que a endocardite infecciosa, ela pode ser por aquisição hospitalar, em clientes que têm catéteres permanentes, em clientes, inclusive, que está fazendo e está dialisando, né? Então, está recebendo tratamento de hemodiálise, ou então, pacientes que têm catéteres e vai fazer terapia prolongadas com soluções ou antibióticos intravenosos, justamente pelo que eu já falei aqui com vocês em relação ao cuidado na desinfecção, porque se eu não faço desinfecção do dispositivo antes de administrar a medicação, eu estou levando bactérias para a corrente sanguínea desse meu paciente, tá? Então, quais são as manifestações clínicas para esse paciente? Cefaleia, isquemia cerebral temporária ou transitória, acidentes vasculares cerebrais, também êmbolos de artérias cerebrais também podem se formar para um paciente que está com endocardite. Então, a endocardite não é algo simples, é algo que tem que ser tratado com a máxima urgência. Então, a suspeita de endocardite entra-se logo com antibiótico intravenoso, tá? Para combater esse processo infeccioso. A miocardite, que já vai ocorrer aqui, nessa área aqui, ele é um processo que envolve o miocárdio, então, ele pode causar uma dilatação, né, cardíaca e trombos também na parede do coração. E qual a fisiopatologia? Como é que resulta essa miocardite, né? Então, pode ser resultante de infecções virais, tá? Então, tem o vírus Coxsackie,
A e B. O HIV e o vírus da influenza A, ele pode estar sendo fatores que levam ao paciente a ter uma miocardite, uma inflamação desse miocárdio, tá? E pode também ter relação imune mesmo após infecções sistêmicas, inclusive febre reumática. Então, pacientes que têm febre reumática, ele tem uma maior propensão para essas doenças, tanto da miocardite como da endocardite, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês me interrompam, porque vocês não estão falando nada, eu acho que vocês estão entendendo. Tá, essa miocardite também, ela pode ser reação a toxinas, como algumas medicações, tá? Então, pode ser, sim, essa miocardite ser ocasionada, inclusive, por quimioterápicos, né, medicações utilizadas na terapia contra o câncer, né? Então, um exemplo desse eu trouxe as antraciclinas, tá? Ou então, essa miocardite pode ser por conta de radiações, tá? Então, isso também pode estar ocasionando, a literatura traz como causas de miocardite. Então, os sintomas, eles podem ser leves a moderados, mas percebam que todos os sintomas cardiovasculares, eles levam a uma fadiga, dispneia, nesse caso, síncope, palpitações, tá? Desconforto no tórax ou no superior do abdômen. A literatura traz também que muitas vezes são sintomas muito comuns com a gripe, porque a sensação de fadiga, de dispneia, realmente é muito similar a um estado gripal, certo? E também os livros, a literatura aponta que os pacientes também podem apresentar morte súbita, tá? Pode apresentar uma insuficiência cardíaca congestiva grave também. Então, muito cuidado com pacientes com problemas cardíacos, eles devem realmente sempre estar com acompanhamento médico, tá? Então, quando eu trago manejo clínico, eu trago o papel importante da enfermagem, né? Então, a enfermagem, ela tem que ter um papel importante na diminuição da ansiedade e realmente no repouso. Então, tem que otimizar o repouso no leito para esse paciente. Por quê? Porque eu diminuo complicações da miocardite. Então, além de administração de antibiótico-terapia, né, de corticoides, então, além da enfermagem estar no cuidado da administração, precisa ter o cuidado também de repouso no leito, né? Então, pacientes que têm algum comprometimento cardíaco, ele tem realmente que estar em repouso no leito, tá bom? Então, os AINES, eles não devem ser utilizados, tá? Para controle da dor, porque já se demonstrou que ele não reduz o processo inflamatório, por isso que eu trouxe aqui. Então, o médico ele não vai optar pelos os analgésicos não, os anti-inflamatórios, desculpe, não esteroides. Então, não vai optar por esses anti-inflamatórios não esteroides, porque não demonstrou eficácia, certo? E a pericardite, voltando à imagem que eu trouxe aqui, né? Então, a pericardite é a inflamação do pericárdio, né? Que o pericárdio nada mais é que o saco membranoso que envolve o coração. Então, o coração, ele é envolto, né, por uma membrana chamada pericárdio. Então, aqui envolve o coração, uma membrana chamada pericárdio. Então, quando eu tenho uma inflamação, um processo inflamatório nessa membrana, eu tenho chamado pericardite, tá? Essa pericardite pode ser ocasionada, muito comum em pacientes que foram submetidos a cirurgias cardíacas, né, que abriu, né, o tórax, então, houve uma abertura do pericárdio, então, após isso, ele pode vir acompanhado com a evolução de uma inflamação nessa membrana, nessa região, tá? Essa pericardite também tem uma outra situação onde ela pode ocorrer, que é 10 dias a 2 meses após o infarto, após o IAM. Quem trouxe isso foi Bono, Sparrano e Ward, 2011. Ele trouxe que o paciente, após o infarto, pode também
ter uma pericardite, uma inflamação, tá? E também, nessa pericardite, a gente pode ter a classificação de uma pericardite adesiva, tá? Como é que a gente lembra, assim, adesiva? Adesiva é como se fosse uma cola, né? Então, as camadas do pericárdio, elas ficam aderidas, tá? Porque tem o pericárdio, tá? Parietal, o pericárdio visceral, tá? Um tá mais próximo, né? Um tá mais externo, né? O parietal, e um tá mais interno, o visceral. Então, essas membranas, elas ficam colabadas, então elas ficam aderidas, tá? Então, por isso que ele traz que essa pericardite, ela pode ser classificada como adesiva, tá? Então, a gente vai ter nessa pericardite, vamos ter formação de pus, né? De secreção purulenta, ou serosa, ou muitas vezes calcificações, ou então fatores de coagulação. Claro, as proteínas de coagulação também pode estar promovendo o acúmulo de fibrinas naquela região, tá? Também pode termos acúmulo de sangue, tudo isso associado a essa pericardite, certo? Que é essa inflamação do pericárdio. Então, quais são as intervenções de enfermagem? Já está terminando, viu? Só esses 2 slides. Então, alívio da dor, tá? Então, alívio da dor, a literatura traz que a gente pode estar aliviando a dor, otimizando esse repouso, mas, claro, a gente pode também estar administrando e deve, quando o médico prescreve, alguns analgésicos. É muito comum o uso de morfina, então, esse analgésico potente, a morfina, ela é utilizado, sim. E o enfermeiro, ele precisa também estar fazendo o monitoramento das complicações. Então, o paciente, ele pode evoluir para um derrame, né, pericárdico, então, tem que ficar atento a todas as complicações desse paciente. Então, o derrame pericárdico é o acúmulo anormal de líquido, né, no pericárdio. Então, se é um acúmulo anormal, um acúmulo superior ao líquido que já existe, que é o líquido fisiológico, então a gente pode ter, sim, um derrame pericárdico. E esse derrame pericárdico, ele, claro, que ele vai comprometer todo o enchimento, né, ventricular, toda a capacidade de bombeamento, e o paciente, ele pode, sim, evoluir para o chamado tamponamento cardíaco, que, se não for revertido, esse paciente pode entrar em uma PCR, em uma parada cardiorrespiratória. Então, geralmente, os médicos vão fazer a opção por uma pericardiocentese, então vai fazer uma punção com uma agulha, né, um gelco de calibre, um calibre maior, onde vai conectar uma seringa e tirar esse líquido no pericárdio, para que não haja um tamponamento cardíaco e uma dificuldade de bombeamento do coração, tá? Então, aí eu trouxe até sobre o tamponamento cardíaco, né? Então, o paciente, quando ele é acometido com esse tamponamento cardíaco, esse paciente, ele vai ter o relato de dispneia, e o principal mesmo é que eles vão relatar sempre um aperto no peito. Então, a sensação forte de aperto no peito. Então, a gente deve sempre pensar em, claro, não esquecer do infarto, né, agudo, a gente pode também ter essa sensação de aperto no peito, mas também de tamponamento cardíaco, tá? Então, o cliente, ele vai ficando mais inquieto, ele vai aumentando a frequência cardíaca. Então, as bulhas cardíacas, elas ficam hipofonéticas, então há uma diminuição do som das bulhas cardíacas, então vocês não vão ouvir o tum-tá, tum-tá. Então vai estar bem diminuído, né? Inclusive evoluindo para até imperceptíveis esse som das bulhas, tá? Então, a gente vai ter também um paciente que pode ter uma distensão venosa jugular, então a jugular vai estar bem com aquela distensão, visivelmente, né? O pescoço, quando você olha a cervical do paciente, vocês vão observar uma distensão dessa jugular desse paciente, e também elevação da pressão venosa central desse paciente. Então, esses são
mais complexos esses distúrbios valvares, claro, do paciente, e esses cardiopatias também, elas são mais complexas. Eu só trouxe, assim, uma pincelada do que vocês precisam saber. O que é de mais importante a gente observar é como o enfermeiro ele deve estar avaliando esse paciente, tá? Avaliando o paciente que tem um comprometimento cardiovascular, você vai sempre pensar que esse paciente ele vai fadigar com mais facilidade, esse paciente ele precisa repousar, eu preciso diminuir a ansiedade do paciente e eu preciso administrar analgésico potente para esse paciente, porque é um paciente que vem sempre associado com queixa de dor. Observar também, isso tudo é cuidado de enfermagem, observar também a questão hídrica desse paciente. Então, eu não posso estar fazendo diluição de medicações com volumes excessivos. Então, eu sempre vou restringir, tá? O meu volume no momento que eu vou administrar uma medicação no paciente. Então, se um soro eu faço em um paciente normal com diluição de 100 ml, um paciente com alguma cardiopatia, eu vou tentar fazer no volume menor. Se for 50 ml, eu faço em 50 ml. Então, eu não posso exceder a capacidade, né? Eu não posso, desculpe, dificultar ainda mais o bombeamento cardíaco desse paciente, introduzindo mais volume a esse paciente, tá? Nós temos tempo ainda. Eu vou estar nesse segundo momento, claro, eu vou dar só uns 5 minutinhos para a gente poder ter um intervalo, para a gente poder ter um intervalo rapidinho e depois a gente leva direto. Onde a gente vai estar tratando sobre pacientes oncológicos, tá? Então, eu trouxe aqui, deixa eu ver se foi aqui nessa aula aqui, essa aula aqui. Vou baixar a aula aqui e a gente vai ter um intervalozinho de 5 minutos.